Olá, pessoal. O objetivo dessa videoaula é continuarmos ainda tratando, sobre o assunto aí de funções inorgânicas e veremos aqui brevemente o assunto relacionado aos sais, Existem muitas formas de classificarmos os sais, Aqui eu pretendo trazer apenas uma definição e alguns exemplos, tá? Então, de uma forma mais resumida. O que seria um sal, É interessante que quando se fala em sal, a gente pensa muito no sal de cozinha, que é o sal mais comum. O sal de cozinha é o cloreto de sódio, mas na verdade existem milhares de outras substâncias químicas, que são também classificadas como sais. Algumas são mais comuns, outras são menos. Por exemplo, existem muitos sais que são vendidos na farmácia, como medicamentos, como o sal de Epsom, que é o sulfato de magnésio, heptahidratado. Quando se fala hidratado, significa que na fórmula química desse sal tem moléculas de água. O sulfato de magnésio é um sal, portanto, conhecido, utilizado aí para distúrbios do intestino. Outro sal muito famoso, o sulfato ferroso. Muitas vezes as pessoas falam assim, vou tomar um ferro na veia, ou a criança, por exemplo, ela está anêmica, ela toma o ferro. Esse ferro não é o metal ferro. O metal ferro é o ferro no estado zero, que é o elemento em si, é a substância simples. Esse ferro ele está na sua forma oxidada, que é o sulfato ferroso, é um sal. Sulfato ferroso, portanto, é um sal de ferro. É muito interessante, que existem muitos tipos de sais, a gente poderia falar muito, sobre essa questão. Existem sais, por exemplo, que são sais coloridos, sais onde nós temos ali um metal do tipo D, um metal do bloco D. Esses sais, geralmente, eles são coloridos. Por exemplo, se nós pegarmos o cloreto de sódio, o sódio é um elemento do grupo 1. Esse sal ele é incolor. Mas o cloreto de cobre, por exemplo, é azul, o cloreto de níquel é verde claro, o cloreto de cromo é verde escuro, o cloreto de cobalto é um rosé, enfim, são coloridos. Então dá para se falar muitas coisas sobre os sais. Aqui eu quero trabalhar o seguinte aspecto, o aspecto da definição e também trazer alguns exemplos no contexto da definição. Então, o que seria um sal? Sais são substâncias químicas que, quando solúveis em água, liberam ao menos um cátion, diferente do H+, e ao menos um ânion, diferente da hidroxila. Então, na estrutura química do sal, ele tem que ter um cátion que é diferente do H+, e ele tem que ter um ânion que é diferente da hidroxila. Porque se o ânion da substância for apenas a hidroxila, então não é um sal, seria uma base de Arrhenius, conforme nós vimos anteriormente, seria uma base. O sal, é interessante que ele pode ter um cátion H+, vamos supor, ele pode ter um cátion H+. Ele pode ter um ânion hidroxila, só que além do H+, ele teria que ter um outro cátion. Em um outro exemplo, além da hidroxila, ele teria que ter um outro ânion. E esses sais que tem na sua estrutura ânion e hidroxila, por exemplo, são sais pouco comuns. Aqui nós veremos apenas os sais mais comuns, alguns exemplos, que tem um cátion diferente do H+, e que tem um ânion diferente da hidroxila. Esse processo, onde o cátion, onde o sal ele é dissolvido em água, assim como no caso das bases de Arrhenius, aquelas substâncias que liberam hidroxila em água, esse processo também é conhecido como dissociação química. E o que ocorre na dissociação química? Também é formada uma solução eletrolítica. Então, tanto o ácido, quanto as bases, quanto também os sais, quando dissolvidos em água, eles formam uma solução eletrolítica, ou seja, uma solução que é capaz de carregar, de conduzir, melhor dizendo, que é capaz de conduzir eletricidade, ou seja, é uma solução constituída por ânions e cátions. A única diferença é que no contexto do ácido, o processo é chamado de ionização química, e para as bases e também para os sais, é chamado de dissociação química. E aqui tem algo bem interessante, Por que para os ácidos é chamado de ionização química? É que no caso dos ácidos nós temos uma molécula, enquanto que para as bases e para os sais não são moléculas, são compostos iônicos, constituídos por um ânion e por um cátion. Nesse processo, quando ocorre a separação, é chamado de dissociação química, que é a dissociação entre o ânion existente e o cátion existente. Existente aonde? No composto iônico, que é um sólido iônico. Bases e sais são exemplos de sólidos iônicos.
Já no contexto dos ácidos, por exemplo, o ácido clorídrico na sua forma pura, ele é um gás, né? O ácido sulfúrico, na sua forma pura, ele não é um sólido, ele é um líquido com uma viscosidade maior do que a água. Lá no contexto dos ácidos, os ácidos são moléculas. Por isso que no processo de formação de íons é chamado de ionização química. Aí, repetindo, no caso das bases e aqui no caso dos sais, não são moléculas, são substâncias iônicas, são compostos iônicos que formam, conforme aulas anteriores, né, que eu expliquei para vocês, formam sólidos iônicos. Nesse caso, portanto, não é ionização química, é dissociação química, que é a separação do cátion já existente do ânion já existente na estrutura do sólido iônico. Isso na presença de água. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, no Paint, de alguns sais bem conhecidos, né, no dia a dia. Nós temos aqui o sal de cozinha, né? Quem é o sal de cozinha? O sal de cozinha nada mais é que o chamado cloreto de sódio. É interessante que o sal de cozinha, além do cloreto de sódio, que seria o NaCl, né, nós temos também o iodeto de sódio, que seria, né, no lugar do cloro, o elemento químico iodo, né? O iodeto de sódio, ele é adicionado no sal de cozinha por causa da glândula, né, adenohipófise, né, para impedir o aumento, né, do bócio, né? Enfim, tem um contexto aí relacionado até à saúde. Então, o sal de cozinha, ele tem qual fórmula química? Né? Cloreto de sódio, cloro e sódio, um átomo de cada. Na presença de água, né, a ligação iônica existente entre o sódio e o cloro, ela é quebrada, formando o cátion sódio e o ânion cloreto. Aqui é interessante que não é por causa do processo de dissociação química que é formado o cátion. Não é por causa do processo de dissociação química que é formado o ânion. Eles já existem na estrutura do sólido. Eles só são separados, né? Eles já existem e estão unidos por ligação iônica. Eles já existem na estrutura do sólido iônico, eles já existem na estrutura do cloreto de sódio. Eles só são separados. Aqui em cima eu estou dando um exemplo, né, do cloreto de sódio, onde nós temos um ânion do tipo monoatômico, né? Mas, por exemplo, nós temos o salitre, né, que é o nitrato de sódio, onde nós temos na estrutura do sólido iônico a ligação iônica entre o sódio e o ânion nitrato. Não é a ligação entre o sódio e o nitrogênio, o sódio e o oxigênio. É a ligação entre o sódio, que é o cátion na estrutura do sólido iônico, com o ânion. Qual o ânion? O nitrato. E o nitrato ele não é uma espécie monoatômica, como nós vimos anteriormente. O ânion nitrato ele é constituído pelo nitrogênio e pelo oxigênio, 3 átomos de oxigênio. Então, quando ocorre a dissociação química, o nitrogênio não é separado do oxigênio. Ocorre apenas a separação do cátion do ânion. Quem é o ânion? É o nitrato. Quem é o nitrato? É o nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Portanto, é uma espécie, né? E ela permanece em solução. Não ocorre, portanto, quebra da ligação entre o nitrogênio e o oxigênio. Outro exemplo, né, de um ânion, inclusive, que nós já trabalhamos, é o sulfato de sódio, né, que é muito utilizado, por exemplo, na indústria de papel. Né? Sulfato de sódio é constituído por 2 átomos de sódio e um átomo e uma espécie, né, um ânion sulfato. Perceba que, assim, no caso do nitrato, o sulfato ele não é o enxofre, ele não é o oxigênio, ele é o enxofre e o oxigênio ligado ao enxofre. É interessante observar que no caso do nitrato, o nitrato tem uma carga negativa, uma carga negativa. Portanto, na fórmula química é necessário apenas um átomo de sódio, porque o sódio ele tem uma carga positiva apenas. O sódio ele pertence ao grupo 1 e os elementos do grupo 1 têm um estado de oxidação mais 1. Só que no caso do sulfato de sódio, são necessários 2 átomos de sódio. Por quê? Porque o ânion sulfato ele tem carga 2 menos, conforme eu expliquei lá no contexto dos ácidos. Portanto, é necessário não apenas um átomo de sódio, mas 2 átomos de sódio, porque cada átomo de sódio tem uma carga positiva.